noite, nós que aqui nos reunimos para cultuar a Deus, na esperança de que Ele, através da sua graça, nos alcance a todos. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas aos presentes que estão aqui conosco, nos acompanhando. Também aqueles irmãos que estão em casa, os irmãos que nos acompanham pela internet, os amigos. Sabendo, é claro, que é a palavra de Deus que nos edifica, é a presença de Deus na nossa vida que fará toda a diferença. Por isso é importante que mesmo aqueles que estão em casa se conscientizem de que precisam reservar esse momento para a adoração a Deus. No dia do Senhor, nós paramos todas as nossas atividades para nos dedicar ao serviço de culto. Para isso nós viemos aqui, para isso nós estamos em casa nesse momento, para buscar a presença dEle. Queremos, nessa ocasião, felicitar os nossos aniversariantes. Nós tivemos, nessa semana, alguns irmãos que completaram mais um aninho de vida. No dia 13, o Vinícius Silva Dourado, o herdeiro de todo o meu patrimônio. Também no dia 15, a nossa irmã Isabela Carolina Rossi, não sei se vocês conhecem essa moça, né? Que Deus possa abençoar a vida destes. Pedimos aos irmãos que estejam atentos ao boletim da igreja para os aniversariantes da semana. Não deixe de mandar uma mensagem, um texto bíblico, uma palavra e até um pix. Se você não quiser mandar o presente pessoalmente, você pode fazer desta forma. Queremos também informar os irmãos que esse momento está sendo transmitido através do Facebook e do YouTube. É necessário, então, para que você nos ajude a propagar a mensagem, se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar as mídias. Use esta ferramenta tecnológica como uma ferramenta missionária, levar a mensagem do Evangelho ao conhecimento das pessoas. Vamos ficar em pé nesse momento para nós darmos início à nossa reunião de culto com uma breve palavra de oração. Senhor Deus, nós aqui estamos reunidos em Tua casa, conscientes, ó Deus, de que se não for o Senhor, se não for a ação poderosa, sobrenatural, providente, transformadora do Santo e Bendito Espírito do Senhor, todo o nosso esforço, toda a nossa disposição, todo o processo litúrgico perde o sentido e o significado, porque somente o Senhor pode agregar, trazer algo novo, renovar as nossas vidas. Por isso, ó Deus, te suplicamos, ó Pai, que a presença do Senhor aqui nesse lugar nos conduza à adoração. Que do nosso coração, ó Deus, possa fluir pela manifestação poderosa do Teu Espírito, tudo aquilo, ó Deus, que é esperado e desejado por Ti. Que o velho homem morra e que o novo homem criado em Cristo possa florescer nesse momento e doravante, ó Deus, em tudo aquilo que formos realizar, nós estejamos conduzidos pela ação soberana e sobrenatural do Teu Santo e Bendito Espírito. Que o Senhor faça com que esse momento, com esse encontro, que essa atmosfera de culto, que essa solenidade possa estar entranhada na nossa mente e nosso coração e que nós percebamos que estivemos e que estamos na presença do Senhor da glória. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Quero convidar você, ainda nessa noite, a uma leitura na palavra do Senhor, que se encontra no profeta Isaías, capítulo 53. Queria convidar os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias, em Isaías 53. Mesmo sentados, mas de forma reverente para com a palavra de Deus,
peço a você que se mantenha atento à leitura. Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto de Isaías que nós acabamos de ler, que faz aqui referência ao servo Jesus, que se coloca nesta condição de servo, para que através da sua obra sacrificial nós tivéssemos o ganho da salvação e a oportunidade de termos a nossa vida religada, reconectada com Deus. Esse texto ele foi produzido, ele foi registrado e ele foi propagado muito antes do nascimento do Senhor Jesus. E quando nós vamos observar a narrativa dos evangelhos e vemos o desenvolvimento da obra de Jesus e a maneira como ele se porta diante do sacrifício da cruz, nós nos lembramos dele. A pena ou a escrita do profeta Isaías se torna vivo nas nossas mentes, porque nós percebemos a perfeita conexão, a relação que existe entre aquilo que foi predito pelo profeta e aquilo que se materializou, que realizado por Deus no clímax da história da humanidade, através da obra do seu Filho Jesus. Deus propositalmente nos deu o seu Filho
para que nós obtivéssemos salvação. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Esse Deus que nós estamos aqui, meus irmãos, para adorar, para celebrar, com a deixa que a Escritura nos dá, de que Ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, que exerce seu juízo, sua justiça, a sua vontade soberana na história, que nos convida, nessa noite, a termos uma atitude de adoração para com Ele. Vamos ficar em pé? Vamos cantar nesse instante, adorar o Senhor com esse primeiro cântico. Peço a você que se lembre de que nós estamos aqui diante de Deus, não diante de homens, e que a nossa expressão de culto precisa agradar não as pessoas que estão aqui junto conosco, embora seja muito agradável estarmos juntos, mas ao Senhor, que é de fato o único digno de ser louvado, adorado e reconhecido nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos cantar. Vem o Senhor na vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. vem o Senhor, Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. amém, meus queridos. Podeis sentar nesse instante. Nós precisamos sempre, na nossa caminhada cristã,
refletir de tempos em tempos e como tem sido o nosso procedimento diante de Deus e diante uns dos outros. E nesse sentido, a primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 5, chegando até o capítulo 2, verso 6, acaba nos ajudando a refletir de como tem sido a nossa trajetória, nossa caminhada cristã. João, ao escrever a primeira epístola, ele vai dizer assim, no capítulo 1, a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E a pergunta que eu gostaria de deixar para que nós reflitamos agora, nesse breve momento de oração silenciosa da igreja, é como nós temos andado no caminho que é Cristo. De que maneira nós temos nos portado diante de Deus e diante do próximo. Todos nós, queridos, precisamos refletir, porque vez ou outra nós vacilamos, escorregamos, caímos, ferimos o coração de Deus, ferimos o coração das pessoas, ferimos o nosso próprio coração. E a palavra nos convida, nessa ocasião, a refletir, a confessar os nossos pecados, a suplicar pelo perdão que vem da parte de Deus, a crer, confiar naquele que intercede por nós. Veja que da mesma forma que Isaías diz que ele intercederia pelo seu povo, aqui o texto está dizendo que Jesus é o nosso advogado junto a Jesus Cristo, o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que está diante do Pai intercedendo por nós. Tira um momento aí de oração, fecha teus olhos, coloca a sua vida diante do Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus que fale com você, que te mostre em que aspectos você precisa mudar. Não coloque a responsabilidade de mudança no outro. Isso é um erro constante na humanidade. Nós esperamos que os outros mudem, quando nós deveríamos mudar. Ore ao Senhor nesse instante. Coloque a sua vida diante do Senhor.
Senhor Deus, aqui chegamos nós, convidados pela Tua santa palavra, para congregar, para nos reunir nesse lugar, para buscarmos a Tua presença, para oferecermos culto ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, somos, por ela mesma, convidados a fazer uma revisão na nossa vida, de como tem sido o nosso caminhar. E lhe reconhecemos, ó Deus, a partir dessa revisão, que ainda temos pecado por palavras, pensamentos, ações e omissões, e que são diversos e variados os pecados que nós encontramos na igreja, e que nós, como igreja, nos envergonhamos, ó Deus, em perceber o Teu grande amor, a Tua santidade, a Tua pureza, a Tua integridade. E em contrapartida, o nosso coração continua ainda, Senhor, seduzido por este mundo, vulnerável às investidas de Satanás, e ainda, ó Deus, desejoso de atender os reclames da nossa carne. E nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do Teu auxílio, ó Espírito Santo de Deus, nos levando, nos conduzindo à santificação. Nós podemos, ó Deus, com a Tua graça, nós só seremos efetivos se o Senhor estiver conosco. Nós só sairemos daqui transformados se o Senhor nos abençoar. Por isso a nossa súplica se dirige a Ti. E a alegria do nosso coração, Senhor, é ter a convicção de que somos perdoados mediante o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos e pedimos ao Senhor que nos levante transformados e nos conduza, Deus, nesse caminho bom e direito. Estreito é bem verdade, mas que nós podemos, com a Tua graça, trilhar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos dar sequência à nossa reunião de culto com mais um cântico, ou pelo menos mais um ou dois? Mais um cântico. Nesse momento, aqueles irmãos que vieram preparados para a devolução dos dízimos e das ofertas vão poder fazê-lo depositando no gasofilaço. Agora, é sempre bom lembrar que o que nós estamos fazendo aqui é com liberalidade, com liberdade, não por constrangimento. Que o que nós estamos testemunhando é a providência de Deus em suprir as nossas necessidades. Seja você, meu irmão, que está fazendo aqui presencialmente, seja você que está em casa fazendo através dos meios virtuais, a devolução dos dízimos e das ofertas. Lembre-se, nós estamos testemunhando a respeito daquilo que Deus já fez por nós. A maneira como Deus já nos sustentou. Nós não estamos aqui para fazer um negócio com Deus, uma barganha com Deus, de entregar para Deus nos dar 1000 vezes mais. Nós estamos dizendo que Deus tem sido fiel. E louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Não só os nossos pensamentos, não só as nossas ações e atitudes, não só a nossa capacidade intelectual, mas também o ganho dos nossos trabalhos, dos nossos trabalhos, das nossas atividades, nós utilizamos para cultuar a Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque não só tem dado capacidade, inteligência, oportunidade, mas o Senhor tem colocado no coração da sua igreja fidelidade. Essa é uma expressão tão rara ultimamente. Sermos fiéis a Deus, pelo simples fato de ser Deus quem é. Amém? Vamos cultuar a Deus mais uma vez, vamos ficar em pé com mais um cântico. E nesse momento os irmãos que vieram preparados poderão fazer a devolução dos dízimos das ofertas. Depois peça ao diácono de plantão que venha para fazer a oração deste momento. Vamos cantar.
mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Oremos nesse instante com o diácono. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor Jesus, por esse dia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor Jesus, de estar na Tua casa, Senhor. Também agradecemos, Senhor Jesus, pela saúde, pela proteção que nos tem dado. Agradecemos pela família, Senhor. Senhor Jesus, pelo trabalho, Senhor, e pelo todo o sustento que o Senhor tem provido em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe, Senhor, esse recurso, Senhor, recolhido, Senhor, que possa ser usado, Senhor, na Tua obra, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, Senhor. Obrigado por tudo e perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos irmãos, agradeço aqui a participação dos nossos músicos. Convido a todos os presentes a se sentar nesse instante, a abrirem as suas Bíblias no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 22, onde faremos a leitura e a exposição, se Deus assim nos conceder graça, do verso 1 ao verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas,
exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe na reflexão da sua palavra nessa noite. Já ficou evidente que nós vamos expor nessa noite a parábola da festa nupcial do filho do rei, que se encontra aí em Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. E a título de introdução, eu gostaria de trazer para os irmãos 2 estrofes da música Isaías 53, do projeto Sola. Não sei se vocês já conhecem, já usufruem das canções que são produzidas pelo esse conjunto musical. E essas 2 primeiras estrofes, elas dizem assim: ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Está mais do que evidente de que essa canção, pelo menos nesse trecho, ela foi iluminada a partir daquilo que nós encontramos em Isaías 53, que nós acabamos de ler aqui na liturgia. Mas o que me chama a atenção nesses primeiros versos é a ideia de que não havia majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. E se nós pararmos para refletir, a tônica desta parábola fala sobre algo similar. Um rei resolve preparar as bodas do seu filho. E apesar de ser algo que implicitamente se reclamava a atenção das pessoas, esse evento foi desprezado. As pessoas não conseguiam enxergar a magnitude do convite, a realeza do convite, a beleza que havia naquela situação. E eles desprezam. E o texto chega claro em dizer que esse desprezo esse desprezo vai acontecer reiteradas vezes, não apenas uma só. É uma parábola, meus irmãos, peculiar ao Evangelho de Mateus. Significa que você não vai encontrar em outros evangelhos. Não há correspondência. E também não deve ser confundida com a grande ceia que está lá em Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao 24. Mas se nós olharmos o contexto da passagem, nós vamos descobrir que este bloco que fala a respeito da caminhada de Jesus para a cruz, momento de grande tensão no Evangelho de Mateus, que vai narrar o Evangelho do Reino, que vai anunciar a chegada do Rei, que vai deixar claro que os fundamentos do Reino dos Céus está sendo colocado,
que Jesus mesmo vai, através das suas palavras, mostrar aos discípulos que era necessário subir para Jerusalém e para ali ser entregue aos principais daquela época para ser morto e crucificado. Jesus que havia acabado de entrar triunfalmente em Jerusalém. Jesus que havia purificado o templo pela segunda vez. Jesus que havia amaldiçoado a figueira. Jesus que estava ali tratando com aqueles que eram os principais líderes, fariseus, saduceus e anciãos, que já havia contado para eles duas parábolas anteriores. A parábola dos 2 filhos e a parábola dos meeiros perversos, que é o texto anterior a esta parábola que nós vamos estudar aqui nessa noite. E dessas 3 parábolas, a festa nupcial é a última e nos leva a um clímax. Nas palavras de William Hendrickson, ele vai dizer o seguinte: não só os que desobedecem ao mandamento de Deus e rejeitam seu mensageiro João Batista, jamais entrarão no reino se continuarem nesse estado de impenitência. Vê a parábola dos 2 filhos, Mateus 21, do verso 28 ao 32. E não só os terríveis patifes que maltrataram e mataram os embaixadores de Deus, os profetas, e ainda mataram seu único filho, serão liquidados com um fim terrível, enquanto os privilégios e oportunidades que poderiam ter aproveitado são dados a outros. Vê a parábola dos meeiros, Mateus 21, verso 33 a 44. Mas muito mais especificamente, a cidade desses impenitentes será destruída pelo fogo. E aí tem uma referência ao acontecimento histórico em 70 depois de Cristo. E os gentios entrarão as multidões na igreja. Não obstante, de forma alguma, todos eles são abençoados com a vida eterna. Esta bênção inestimável será destinada somente para os que se vestem com o manto nupcial. Expressamente aí, onde nós vamos encontrar o clímax dessa passagem. Mas para melhor compreensão e de forma pedagógica fazer a apresentação dela, a parábola das bodas reais, é dividida em 3 partes facilmente reconhecíveis. Vejamos aqui como. A primeira parte nós vamos encontrar do verso 1 até o verso 7, que é o convite rejeitado. O que é que aconteceu aqui? Veja lá, acompanhe comigo aí no seu texto. Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 7. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? Jesus está com esta parábola contestando a atitude presente no coração ou nos corações odiosos e amargos dos seus inimigos, conforme nós vamos encontrar evidência em Mateus capítulo 21, verso 45 e 46. É mostrado a indesculpável natureza dessa impenitência e o terrível resultado a qual ela conduz. Mais adiante, nós vamos descobrir, depois desse momento aqui, que esses homens começam a tramar na tentativa de pegar Jesus em alguma palavra para, de alguma forma, acusá-lo e levá-lo à condenação.
Eles estavam com um plano de levá-lo à morte. Fica evidente isso dentro da narrativa de Mateus aqui, é só você sequenciar a leitura. A similaridade com a parábola dos meeiros perversos ocorre de fato de que ambas destacam a paciência e a persistência daquele que envia. Porque veja só, o rei da parábola, ele convoca, ele envia seus servos, envia outros servos a dizer que todas as coisas já estão prontas e não há falta de alimento, os novilhos e o gado cevado já foram abatidos. Mas mesmo assim, ele não é ouvido, ele não é atendido. Um detalhe aqui, segundo os comentaristas, devido à arrogância dos homens de Jerusalém, nenhum deles iria participar de um banquete, a menos que fosse convidado 2 vezes. É como se hoje, nos dias de hoje, nós fôssemos convidados para uma festa, alguém chamasse a gente para um belo churrasco. Não sei se os irmãos apreciam essa matéria. E depois de você receber um convite, você diz assim, mas eu não vou porque eu recebi só um convite. Não recebi o segundo. Eu acredito que na nossa cultura, se nós recebêssemos meio convite, nós já estaríamos lá. Mas aqui eles recebem 3 convites, de acordo com a narrativa. Não há apenas um, não há apenas 2. Houve pelo menos 3 convites. E esse chamado pode ser assim relacionado. Os primeiros servos enviados sugerem os profetas do Antigo Testamento, que precederam João, que precederam Jesus, que precederam os discípulos, que precederam a igreja, e que estiveram chamando o povo de Deus, a nação de Israel, ao arrependimento e à fé. O segundo grupo de servos, naturalmente, sugere João Batista, o próprio Jesus e os seus discípulos. Se você olhar a correspondência que Jesus vai fazer com João e o ministério dele mesmo com seus discípulos nas parábolas anteriores ou nas ocasiões anteriores a isto, você vai descobrir que há perfeitamente essa temática em Jesus. Jesus está mostrando, vocês rejeitaram não só o rei, mas vocês rejeitaram também o arauto do rei, aquele que veio antes. Vocês estão se portando de maneira impenitente, rebelde. Vocês não conseguem ouvir o evangelho. Vocês não conseguem crer, vocês não conseguem se arrepender. Vocês se conduzem de maneira dissimulada, hipócrita. E mesmo diante daquilo que vocês não podem negar, como as 2 situações onde Jesus fez com que eles afirmassem aquilo que realmente era, vocês não se dobram diante daquele que está diante dos olhos de vocês. O segundo grupo, portanto, meus irmãos, naturalmente, representa a pregação, o apelo e o anúncio de João Batista, o próprio Jesus e os seus discípulos. E o último grupo, que nós vamos perceber aí do verso 8 ao verso 10, penso eu, que seja a igreja militante de Cristo em seus desdobramentos missiológicos aos povos e às nações do mundo. Porque essa mesma realidade que Jesus está denunciando aqui, que é notado pela nação de Israel, pela impenitência da nação de Israel, vai ser notado nos dias de hoje, onde nós anunciamos o Evangelho em toda parte, entre todos os povos, em todas as nações, e muitos ainda desprezam o convite às bodas do Cordeiro, o convite às bodas nupciais do rei, ou melhor, do filho do rei. Há um contraste que nós precisamos aqui considerar, portanto, diante desse texto. A arrogância impenitente dos homens versus a paciência de Deus, simbolizada pela atitude de persistência do rei na parábola. Deus é que primeiro chama. O convite é recusado. Mas não há um derramamento da ira de Deus imediatamente sobre aqueles que rejeitam.
No lugar, um apelo urgente é feito mais uma vez. Os convidados, por sua vez, contrastando, devolvem em duas atitudes: indiferença. Eles estão mais atentos à agricultura, aos negócios, em detrimento das coisas celestiais e espirituais, mas também em hostilidade ativa. Os servos são desonrados, humilhados e alguns são mortos. Hendrickson comenta aqui dizendo que o fato de a perseguição dos mensageiros de Deus já ter ocorrido, de estar ocorrendo presentemente e de estar para ser a ordem do dia também durante os anos imediatamente futuros, é evidente à luz de diversas passagens. Qual tinha sido a reação de muitos, especialmente dos líderes, em relação a João Batista? Qual foi, e estava para ser, a atitude em relação a Jesus? E a relação em se tratando dos discípulos de Jesus? Meus irmãos, lembremos das palavras do Mestre: no mundo tereis aflições. Aqueles que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguição. A igreja não pode achar que diante do chamamento que ela recebe da parte de Cristo, ela vai passar ou vai conseguir passar sobre a terra em brancas nuvens. Nós continuaremos firmes pregando o Evangelho e o mundo continuará firme sendo impenitente. É por isso que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Nós precisamos nos preparar para isso, preparar as nossas famílias para isso, preparar a estrutura da igreja para isso. Não podemos abdicar da mensagem, da pregação fiel do Evangelho, porque o rei é paciente, o rei é longânimo, e enquanto a sua ira não for derramada, esse estado de coisas persistirá. Mas conforme diz o verso 7, meus irmãos, há um limite para a paciência de Deus. Veja o verso 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. E aqui nós precisamos perceber que há uma evidência, a referência a Jerusalém. A sua destruição no ano 70 depois de Cristo foi predita aqui. Quando ao cumprimento, Jerusalém foi tomada por Tito, filho do imperador Vespasiano, entre 69 e 70 depois de Cristo. Nesse momento, o templo foi destruído. Crê-se que mais de 1 milhão de judeus que se aglomeravam na cidade pereceram. Com uma unidade política, ou como uma unidade política, Israel cessou de existir. Como uma nação especialmente favorecida pelo Senhor, havia chegado ao fim do seu caminho muito antes, mesmo do início da Guerra dos Judeus. Comenta aqui William Hendrickson. A narrativa, meus irmãos, de um ex-combatente, testemunha ocular, Joséfo, ao escrever sua história da Guerra dos Judeus, ele vai descrever a destruição de forma fidedigna em pelo menos 7 livros. E aqui eu gostaria de destacar um pequeno trecho dos livros de Joséfo, o livro de número 6, a referência 271. Ele vai dizer assim: enquanto o santuário ardia, não houve compaixão pela idade, nem se mostrou respeito pela hierarquia. Ao contrário, as crianças e os idosos, leigos e sacerdotes, igualmente eram massacrados. O que Jesus havia predito no ano 70 depois de Cristo acaba acontecendo. E nós temos aqui uma perfeita relação com esta parábola.
Note que em Mateus, meus irmãos, o evangelho do reino de Deus, que liga o Deus santo, justo e fiel, com o homem pecador, arrogante, indiferente e hostil, apresenta uma amálgama entre a graça e o juízo, o amor e a ira de Deus, segundo as Escrituras. É necessário que nós abramos a nossa mente, que nós compreendamos, abrindo as Escrituras, como que Deus está processando, como Deus está efetuando o seu plano ao longo da história humana para a salvação da humanidade. Nós não temos na Bíblia um Deus extremamente complacente, um Deus que é panachão, um Deus que não está se importando, que não está ligando com o pecado da humanidade. Pelo contrário, nós temos um Deus que está irado por conta da injustiça, de toda injustiça que se processa sobre a terra, toda desobediência à sua lei. Mas também precisamos afirmar que nós temos um Deus que é graça, que é misericórdia, que se compadece do coração do aflito, que está trabalhando intencionalmente para a salvação do seu povo, que vai efetuar o seu plano, que não há absolutamente nada que possa impedi-lo de salvar aqueles que ele resolveu salvar. E que por conta da ação soberana de Deus na história humana, a igreja precisa pregar, precisa anunciar. Por quê? Porque aqueles que são eleitos ouvirão a mensagem do Evangelho e vão responder a ela. E a responderão como? Responderão com fé e arrependimento. E terão as suas vidas transformadas pela presença de Cristo. Mas esse é o primeiro evento, é a primeira parte da parábola. A parte que demonstra o convite rejeitado. Mas uma segunda parte fala sobre o salão das bodas cheio, que começa aí no verso 8 e vai até o verso 10. Acompanhe junto comigo na sua Bíblia. Então disse os seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia, repleta de convidados. Meus queridos irmãos, na parábola, assim como na história da redenção, o plano do rei de ter boas bodas para o seu filho não podia fracassar. A sua vontade não poderia ser frustrada. E, portanto, ele leva a efeito a celebração daquele evento. Agora, qual é o sentido do trecho? O que realmente esse texto quer nos falar? Hendrickson diz que o significado é claro. Quando os judeus que foram convidados se recusaram a aceitar Cristo, outras pessoas, em grande número, foram trazidas. Esses outros são, em sua maioria, gentios, conforme Mateus capítulo 8, verso 11 e verso 12, Mateus capítulo 21, verso 41. E embora não signifique que por isso os judeus sejam excluídos, o fato é que tanto bons quanto maus são introduzidos no reino e na igreja visível. Já foi aqui explicado em associação com a parábola da rede que esse fato aconteceria desta maneira, conforme Mateus capítulo 13, verso 47 e 50. Em outras palavras, o que é que Hendrickson está querendo dizer? Diante da recusa, da rejeição, da impenitência na nação de Israel, os gentios foram introduzidos, foram agregados na aliança. E o chamamento foi a todos. E entraram na igreja bons e maus. Isso é claro, à luz de julgamento, do critério de julgamento humano. Porque, de fato, só diante de Deus, em última análise, é que são revelados os bons e os maus.
A parábola está querendo mostrar assim, olha, esses que eram de uma linhagem, rejeitaram. Então vá lá e chame todos para tomar parte nesse convite. Abre o fato, meus irmãos, de que pelo sacrifício de Cristo e pela direção do Espírito Santo, a salvação agora é para todos, sem levar em consideração raça, nacionalidade, sexo, condição social, etc. E que nenhuma nação desfruta de condição especial diante de Deus. A declaração do verso 10 é: e o salão das bodas ficou cheio de convidados. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos enxergar, enquanto igreja, que o anúncio do Evangelho é universal. É preciso falar, sim, de Cristo em toda parte. E sempre pregar a Cristo a tempo e a fora de tempo. Se nós estamos sendo restritos, se nós não podemos, de alguma forma, nos reunir presencialmente para anunciar a Cristo, façamos isso virtualmente. E eu fico pensando, meus irmãos, nesse mundo que está cada vez mais globalizado, conectado e ligado através da ferramenta da internet e das redes sociais, como a mensagem do Evangelho pode alcançar milhares e milhares de pessoas. Uma noite como essa, as igrejas evangélicas no mundo inteiro, em diferentes contextos, em diferentes línguas, anunciam que a salvação se dá mediante o sacrifício, a obra sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. E até aquelas pessoas que presencialmente podem não estar num ambiente como esse, poderão ser alcançadas com essa mensagem. Mas aqui, meus irmãos, eu preciso me deter um pouco na expressão bons e maus, que tem referência, claro, como já disse, aos padrões humanos de juízo. Para dizer que, em última análise, e aí eu quero reafirmar isso, diante dos olhos de Deus, serão revelados aqueles que hão de desfrutar do novo céu e da nova terra. Veja o verso em seguida, como ele evidencia isso, falando sobre a terceira parte dessa parábola, a ausência do manto nupcial. Começa no verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja só a cena. O rei entrou no salão para ver os convidados. É o que o texto vai dizer. Seus olhos estão se deleitando neles. Contudo, seu semblante muda subitamente. Por que ele está fitando um homem que não se veste com roupa nupcial? Mas, meus irmãos, seria diferente diante de convidados às pressas. Não seria esperado que essas pessoas não tivessem uma vestimenta adequada para comparecer diante da festa nupcial daquela, das bodas do filho do rei? A solução dada pelos intérpretes é que, diante do adiantado da hora e do convite urgente, fora ofertado por ordem do rei roupa apropriada aos convidados, um manto nupcial. Inclusive, William Hendricks, ele comenta dizendo que há evidência histórica que indica que no Oriente Médio, ainda nos tempos pós-bíblicos, a uma pessoa que queria entrar na presença do rei, era exigido que ela usasse uma vestimenta que lhe era enviada pelo monarca. Então, quando nós chegamos ao clímax da parábola,
O pressuposto é que a roupa for oferecida a cada convidado, mesmo que tenha sido de última hora esses convidados. E que o rei esperava que a roupa oferecida fosse aceita e usada. Suas palavras e ações a respeito do homem que tratara com soberba a ordem real não causam surpresa. Veja o verso 12 e 13. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudece. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O rei dá a ordem. Sim, mas antes ele dá uma chance para aquele homem justificar-se. Como não havia justificativa, ele emudece. E é aí que Deus, aqui tipificado por esse rei, age de forma dura e justa. Aí você fala assim, mas qual é a conexão que a gente vai ter com o desfecho da história da salvação? Irmãos, abra lá em Apocalipse capítulo 19. Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 19, verso 7 e verso 8. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Dentro dessa história da redenção, da salvação, quem é que se atavia para o noivo? Não é a igreja, a noiva de Cristo? Quem é que precisa estar vestida com linho fino? E o que é que essa simbologia aponta dessa igreja adornada, dessa noiva preparada para o casamento? O texto de Apocalipse vai dizer, são os atos de justiça dos santos. Em outras palavras, o que nós encontramos nesse texto é a grande ênfase que é posta na responsabilidade e culpa do homem. Significaria então que os demais, os que aceitam o manto e se acham vestidos com ele, têm que agradecer a si mesmo por sua ação de obediência? De forma nenhuma. Mas fica evidente que houve uma negligência por parte daquele homem, como há negligência da maioria das pessoas que ouvem a mensagem, o convite do rei, a mensagem do evangelho e não se dobram diante dele. Cristo é anunciado em todos os lugares, mas as pessoas estão mais preocupadas com seus negócios, as pessoas estão mais preocupadas com as suas propriedades, as pessoas não querem se preocupar com as coisas do alto. E quando chega a pandemia, é aí que as pessoas se desesperam, porque elas não têm espírito para lidar com situações assim. A vida dela se limita a essa dimensão terrena. Mas vejamos o verso 14. O chamado do Evangelho ecoa em toda parte, meus irmãos. Por isso que o texto vai dizer, porque muitos são chamados. Alcança a muitos. Porém, em comparação aos que se perdem, são poucos os que são salvos. Escolhido desde a eternidade para a herança da vida eterna. O texto vai dizer, mas poucos escolhidos. A salvação, em última análise, é uma realização humana? De forma nenhuma. A salvação, em última análise, é fruto do dom soberano da graça de Deus. E o que é que se pretende com o manto nupcial? Destacado aqui nesse texto, na parte do clímax da passagem.
Embora a salvação seja de origem divina, ela não se realiza apenas com a justiça imputada pela nossa fé, a justiça de Cristo. Eu acho que a igreja, nesse sentido, é o ponto onde a igreja tem chegado e que precisa avançar. A igreja entende a justiça imputada de Cristo, a igreja entende que ela não tem justiça própria, a igreja entende que se ela pode ser justificada diante de Deus é por conta da obra de Cristo. Mas a obra de salvação que é realizada não se limita a isso. Deus não só imputa a justiça de Cristo, mas também comunica a justiça ao pecador a quem ele salva. E essas duas realidades, embora distintas, não devem ser separadas, meus irmãos. E aqui eu quero fazer uma aplicação à nossa vida. Meus irmãos, nós somos perdoados da nossa culpa, mas também o antigo modo de vida deve ser descartado e deve ser substituído pela nova vida para a glória de Deus. O pecador deve sim, pela graça de Deus, vestir-se de Cristo. Esta ideia de que eu sou salvo, mas onde não há transformação, onde não há mudança de vida, onde continua pecando, onde continua tendo uma vida dupla, continua tendo uma vida dissimulada, isso não é evangelho. O evangelho fala sim de aceitar o convite completo do evangelho. Justificação dos seus pecados mediante a obra redentora de Cristo, mas santificação da vida do crente a partir da ação poderosa e soberana do Espírito Santo. Quem é justificado também é santificado. Crente com vida relaxada precisa se questionar se de fato é crente verdadeiramente. Nós somos chamados à fé e ao arrependimento. Nós somos chamados a estar com Cristo em novidade de vida. O velho homem tem que morrer para que o novo homem possa surgir. A afiliação à igreja visível não garante salvação, meus irmãos. Tem pessoas que, por conta de serem membros da igreja presbiteriana, acham que por isso elas vão ser salvas. Ou da igreja Assembleia, ou da igreja Batista, ou da igreja congregacional. A agremiação religiosa não salva ninguém. É indispensável que haja completa renovação, o revestir-se de Cristo. O Senhor nos chama para uma nova vida, para uma nova perspectiva, para uma viva esperança, onde o viver é Cristo. E mesmo que tenhamos que morrer, nós estaremos no lucro, porque a nossa vida não se limita aqui. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é extremamente efêmero e passageiro. Nós estamos com o olhar na glória, no que nós temos adiante de nós. Concluindo, meus irmãos, eu queria retomar aquele cântico que eu mencionei para vocês na introdução. Vocês ainda se lembram qual era? Isaías 53, do Projeto Solo. As duas últimas estrofes agora. Depois que ele trouxe aquelas duas primeiras, olha só o que eles falam nas duas últimas. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu. Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Queria deixar em destaque, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado. Sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Nós somos chamados por esta salvação maravilhosa em Cristo, para que a sua luz em nós possa brilhar, para que ao experimentarmos da sua doce graça, Ele nos fizesse viver vida nova, abundante, transformada, separada para o louvor da glória de Deus. Vivamos dessa maneira, meus irmãos, porque fomos chamados para isso. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar nesse instante, encerrando essa reunião, e logo na sequência impetraremos a bênção. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, por estarmos aqui reunidos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz enxergar o teu plano, a maneira como o Senhor age efetivamente, trazendo-nos, ó Deus, para junto de Ti. O convite que nos foi feito. E agora, Deus, que nós percebemos que além de comparecermos diante das bodas do Cordeiro, nós nos lembramos, ó Deus, que nós precisamos estar purificados, santificados, com vestiduras brancas, aspergidas pelo sangue do Cordeiro. Pedimos que o Senhor nos adorne também, ó Deus, com essa vestimenta nupcial. E que naquele dia, quando nós nos apresentarmos diante de Ti, nós possamos, como igreja, estarmos vestidos do linho fino. Que as nossas ações ou atitudes de justiça possam representar a transformação maravilhosa e soberana que o Espírito Santo do Senhor produziu em nós. E que sejamos, de fato, encontrados fiéis para o louvor da Tua glória, Senhor. É que nós oramos em nome de Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.